semana passada o Bolsonaro teve na casa do Neymar. Eu vi. Você viu, né? Vi. E aí saiu uma notícia ontem de que ele teria dado uma medalha pro Neymar, que vai muito de acordo com aquilo que você estava falando sobre o que o Bolsonaro acredita. Uma moedinha assim, né? Imbrochável, imorrível e incomível. Puta, quanto patético, cara. Meu Deus do céu, velho. E o Neymar postou o bagulho, assim, pra 200 milhões de seguidores, velho. Cara, eu não sei nem o que te perguntar com relação a isso, porque, cara, o que eu quero entender é que, assim, de alguma maneira, me parece, pelo menos essa onda, não sei o Neymar especificamente, mas me parece que essa onda toda de jogador de futebol, que na maioria das vezes, quando vai se manifestar publicamente, é muito pró-Bolsonaro, e parece que tem muito aspecto religioso envolvido por trás disso. Claro. Repito, eu não sei se no caso do Neymar é isso ou tem a ver também com a questão dos impostos lá, porque o Neymar estava devendo milhões para a Receita e o Bolsonaro estava tentando fazer um acordo com o pai dele. Eu não sei se tem a ver com dinheiro ou essa questão necessariamente da igreja. Mas o que eu sei é que essa questão da igreja, ela me parece muito perigosa. E porra, cara, qualquer um mínimo quantidade de capital pode abrir uma igreja em qualquer lugar e não ter que pagar imposto e vai criando ali uma doutrina conservadora e complicada e muitas vezes bate na família de alguém de modo que a igreja, a primeira ação que faz na família dessa pessoa é ajudar, estender a mão quando ninguém estava olhando para essa família. Então cria-se uma relação muito intrínseca das pessoas mesmo com essas com essas denominações, com essas pessoas, com essas igrejas todas, das mais diversas categorias que há no Brasil. E aí, o crescimento dessas igrejas passa aí, inclusive, para a política. Existe bancada evangélica dentro do Senado, dentro enfim, da Câmara, e cada vez mais tentando puxar a corda pro não queremos evoluir, queremos manter as coisas como elas estão aqui. E aí, uma coisa que eu sempre discuti, o que deve fazer a esquerda diante disso? Porque muito capital político da direita é dizer que o Lula vai fechar as igrejas, aquela coisa toda, aquelas mentiras todas que acontecia. Mas, ao mesmo tempo, medidas que eu vejo em termos progressistas importantes, como inclusive a taxação, são olhadas com péssimos olhos, inclusive pela própria esquerda, dada essa questão do capital político. Então, o que fazer? Porque você falou assim, cara, eu acredito numa mudança estrutural a partir do pensamento crítico. Como pregar um pensamento crítico vindo das escolas, da educação, com uma coisa que está aí na disputa de frente total, que é a igreja, e que eu te falei, não tem só a ver com a questão filosófica e estudiosa, mas com a questão de ter estendido a mão para famílias, de modo que muitas vezes o próprio Estado não consegue chegar. Como combater, cara? Eu não tô dizendo que eu sou contra a igreja, que eu sou ateu, claro, eu sou católico, eu tenho formação religiosa na minha vida. Não é essa questão. É uma questão de que essas pessoas estão sendo levadas para um lado que é totalmente contra aquilo que o próprio Jesus Cristo pregou. O ideal é a igreja não se meter no papel do Estado. Isso. A questão, a crítica aqui é o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Isso, de fato, é um problema. Cara, o que se produziu no Brasil é extremamente problemático nesse sentido. E você tem uma equação muito sinistra que é carestia, pobreza, isso que você falou. Então o Estado falha na maior parte do país, principalmente nas comunidades mais empobrecidas, e aí a igreja vem oferecendo auxílio, oferecendo alívio, oferecendo conforto. Então essa combinação de carestia, de pobreza, de carência e dogma religioso é absolutamente explosiva. Se você pegar toda a teocracia que se formou na história da humanidade, combina esses dois elementos. Carestia e dogma religioso. E o Brasil está nesse caminho. O Brasil está nesse caminho. Para endereçar essa questão, cara, a gente teria que trabalhar questões estruturais que, por sua vez, também são complicadíssimas. Porque uma vez que a igreja ganha a força que ela ganhou, a bancada evangélica, por exemplo, em termos de comunicação,
pastores que dominam o horário nobre da televisão. O deputado mais votado do país é o Nicolas. Exato. Que a gente sabe muito bem no que ele se apega, no que ele construiu. Exato. A própria... Então, precisaria ter medidas estruturais efetivas no sentido de cobrar imposto de igreja, no sentido de impedir que padres, pastores sejam donos de veículos de comunicação. Nossa, isso é fundamental. Teria que partir para esse tipo de coisa. Agora, isso também é muito difícil, porque qualquer presidente que tocar nisso aí cai. É isso, cara. Imediatamente você cai no Brasil, entendeu? Se você começar, se quer cogitar esse tipo de coisa, você cai. Então, no meu segundo livro, No Tempestade Perfeita, e muita gente me criticou por isso, eu argumento que se o Brasil continuar seguindo essa fórmula societária que a gente tem, talvez em 20, 30, 40 anos, a gente não tem o bolsonarismo aí, mas o país caminha para ser uma espécie de teocracia miliciana. Cara, eu concordo totalmente pode acontecer. Cara, eu concordo totalmente com isso, cara. E muita gente me criticou, dizendo que eu era alarmista, que imagina, que a gente tem instituições sólidas. E eu falei, cara, hoje o Brasil, existem duas grandes bancadas, que é a bancada evangélica e a bancada do agronegócio no país, cara. É isso, mano. Você tem... Aí, quando veio 2022, e o Nicolas foi o cara mais votado, com base no dogma religioso, algumas dessas pessoas me disseram, ok, Calejão, acho que de fato... Você tinha razão. Faz sentido isso que você está propondo aí no Tempestade Perfeita. Tem algum país entendeu? que é assim? Tem vários. Você tem... Exemplo. Eu não vou citar porque vai parecer que eu estou criticando a organização. Você tem países teocráticos. E eu respeito a cultura de cada um. Assim. Eu poderia te citar, mas que invariavelmente são países árabes, muçulmanos, e isso vai criar um estereótipo. E já são países estigmatizados porque são terroristas. Porque não respeitam a liberdade da nossa democracia liberal ocidental. Entende? Então, assim... Mas aí nesses países é uma questão mais de cultura. Aqui seria uma outra coisa, né? Ou não? Também é uma questão de cultura, né? Também, cara. Porque aqui a gente foi criado na base dos portugueses vindo catequizando as pessoas, né, cara? E né, os jesuítas que eles chamavam, etc e tal. Então, o Brasil foi criado sob uma ótica cristã, né, e cara? E os jesuítas eram a elite, entre aspas, intelectual da época, entendeu? E eram pessoas que eram radicalmente contra tudo isso que a gente vê de mais caro na nossa democracia, que é a emancipação feminina, que é direitos individuais, liberdades civis. Os jesuítas eram absolutamente contra tudo isso. Exatamente. Caralho, mano, mas então, eu fiquei surpreso agora. Eu não vou citar um país específico porque vai parecer que eu tô... a gente entende. Entendeu? Não, eu entendo, pô. Demonizando não, nem aquele esse país. O foco da questão. Agora, eu particularmente, eu tenho críticas a todas as culturas, por exemplo. Eu tenho crítica à cultura brasileira, tenho crítica à cultura árabe, tenho, e eu sou árabe. Eu tenho, meu nome é César Antônio Calejão Ibrahim. Por parte de pai, meu pai é libanês. Então, nem é que tipo, você tá... Não, é a cultura da família do meu pai. É extremamente machista, extremamente misógina, em vários sentidos. Eu também tenho críticas à cultura estadunidense, que é um país que invade, e barbariza e mata e... Entendeu? Tenho crítica à cultura espanhola, que faz tourada. Eu tenho crítica... Isso é um absurdo, cara. A todo tipo de culturas eu tenho críticas, entende? Agora, o fato aqui é que a gente está exposto a um tipo de propaganda que te diz que os estadunidenses são o suprassumo da humanidade. Líderes do mundo livre. E aí você tem... Isso não são dados meus, tá? Peguem, por exemplo, vocês que nos assistem nesse momento, tem um estudo que chama The Cost of War, o custo da guerra, da Brown University, tá? Que te demonstra que nos últimos 22 anos, os Estados Unidos mataram, direta ou indiretamente, algo entre 4,5 e 4,7 milhões de seres humanos. Eles deixaram como refugiados outros 38 milhões de seres humanos. Eles têm 850 bases militares ao redor do mundo. Eu entrevistei o pai, pessoalmente, aqui em São Paulo, do Julian Assange, há 2 meses. O Julian Assange, o trabalho dele demonstrou que os Estados Unidos bombardeavam deliberadamente funerais e casamentos na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, por exemplo.
Você já ouviu na mídia ocidental alguém se referir aos Estados Unidos como terroristas? Não. Ou a ditadura estadunidense que tem 850 bases ao redor do mundo e quer subjugar o mundo aos seus desígnios? Você não vai ouvir. Não vai ver. Entende? Por quê? Porque a gente cresceu assistindo Top Gun, velho. É. Entendeu? Rock Balboa, Rock 4. Que era ele contra o Drago, lá, que era o cara da União Soviética. Então é o Tom Cruise, todo bonitão, lá dirigindo um caça. Os russos não têm rosto. Ele tá com a viseira fechada e com uma estrelinha vermelha no cinema americano, então, contribuiu para essa... É a principal força. Hollywood é a principal força de propaganda do mundo. Se você... E eu não assisti o Top Gun 2, sabe quem que são os inimigos agora? Você assistiu o filme? Não assisti. O Irã. O Irã. Agora, a missão do Maverick é destruir uma planta de enriquecimento de urânio no Irã, porque os doidos iranianos vão barbarizar o mundo. Pô, César, mas você não acha um absurdo o jeito que os iranianos tratam as mulheres? Sim, eu acho, cara. Mas daí a pegar um aspecto da cultura de quem quer que seja, que é complicadíssimo, para justificar toda a atuação hegemônica estadunidense, entendeu o que eu tô propondo aqui? Claro. Agora, é isso.